Olá a todos que vão assistir essa aula em algum momento. Nós vamos começar hoje com o declínio da Primeira República e Revolução de 1930. Essa aula vai estar disponibilizada no canal do YouTube do curso preparatório Luísa Maim. Bom, em continuidade do que a gente já viu, vamos falar um pouco sobre as transformações socioeconômicas que estavam acontecendo no Brasil nesse período de declínio da Primeira República, ou, né, como ainda aparece muitas vezes no Enem, no PISM nem tanto, mas no Enem, esse período de República Velha. A gente vai ver um pouco melhor do porquê tem essa ideia de República Velha posteriormente no material sobre o Estado Novo. Bom, a gente tem que pensar que esse momento, né, da história do Brasil era um momento de efervescência, né, tinha muito descontentamento de grupos que não estavam no poder, né. Esse período é conhecido como período da política de café com leite, que é um nome que tem muitos problemas, tá, gente, mas, ao mesmo tempo, é um nome que ainda aparece muito, né, nas provas avaliativas e nos vestibulares mais tradicionais. Sim, a gente menciona que esse nome justamente por isso, porque foi um nome criado posteriormente. Enquanto aquelas pessoas estavam vivendo aquilo, elas não usavam esse termo, dificilmente usavam. E porque café com leite, porque geralmente se diz que estava alternando entre São Paulo produzir café e Minas produzir leite. Mas isso é uma forma muito simplista de ver a realidade. Na verdade, Sim. Os dois produziam café, mais café do que leite, e existia uma alternância de poder entre essas duas elites, né, as elites rurais de São Paulo e de Minas, mas não somente elas, existiam elites de outros estados, por mais que algumas se sentissem descontentadas por não ter tanto poder contra essas lutas. Sim, é preciso pensar, gente, que assim como hoje, né, de certa forma, lá na Primeira República, existia uma espécie de coligações em partidos, né? Lógico que essa estrutura era muito diferente lá na Primeira República, mas essas coligações funcionavam com um líder aqui de São Paulo com um outro líder, sei lá, da Paraíba. E aí, na próxima eleição, bem entre aspas, né, essa candidatura se revertia, por exemplo, com um líder de Minas Gerais e outro líder do Rio Grande do Sul. Sim. E às vezes um líder de Minas Gerais poderia, por exemplo, apoiar um candidato da Paraíba nessas coligações. A professora disse entre aspas, porque como a gente já viu anteriormente, existia fraude acadêmica, fraude eleitoral, o voto era aberto, as elites rurais, os coronéis, eles controlavam esse voto, eles fiscalizavam se cada uma das pessoas que eles tentavam dominar, ter poder sobre, iam votar no candidato que eles estavam mandando. Ou seja, não existia essa liberdade de você, enquanto cidadão, de fato escolher o teu candidato, justamente, né, e votar nele. Justamente, porque existiam poucos direitos civis e políticos. E políticos, a gente vai ver um pouco disso mais à frente. Bom, nesse contexto também existia uma forte urbanização dos espaços, né? Com um crescimento populacional considerável. Um êxodo rural, né? As pessoas saíam desses espaços que são mais rurais, mais campestres, e iam em direção às grandes cidades, à procura de situações financeiras melhores e opções de trabalhos melhores. Eles, né, davam meio com os burros na água, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Ao mesmo tempo, existia uma grande imigração europeia, né? Isso desde o final do século XIX. Essa imigração, né, como a gente já viu, ela era incentivada pelos governos para o branqueamento social da população. A gente já viu quais são os problemas desse branqueamento social, mas era uma movimentação que existia e fomentava isso que a gente está chamando aqui de urbanização. Sim, como a gente disse anteriormente, isso fazia parte de ideologias das elites racistas, né? Acreditavam que o elemento branco era superior e civilizador. Sim. E essa urbanização ela refletia uma maior diversificação da economia, né? A gente tem que pensar que o Brasil, nesse momento, é um país essencialmente agrário. Essencialmente não gosto muito dessa palavra, mas fundamentalmente agrário, né? A maior parte, né, do sustento econômico do país vinha, né, desses espaços. Então,
o desenvolvimento de uma infraestrutura ligada ao transporte faz parte dessa urbanização também, né, principalmente pelas ferrovias. O comércio também é incentivado, a criação de bancos, né, e os meios de comunicação. Os meios de comunicação é algo que faz parte dessa urbanização e é algo muito importante nesse momento, né? A gente vai ver isso bem ao longo de todo o século XX, mas essas comunicações através do telégrafo, jornal, rádio, a imprensa, né? A questão da liberdade de imprensa nesse momento é muito importante, né? Vai ser muito importante ao longo de todo esse processo. O desenvolvimento das indústrias também faz parte desse movimento, né? A Primeira Guerra Mundial impulsionou o desenvolvimento industrial brasileiro com estímulo à produção nacional. Porque, veja bem, lá em 1929, né, já vai acontecer, né, a gente já teve essa aula da crise de 29, mas acontece o crack da Bolsa de Nova York. E o que acontece com isso? O preço do café cai drasticamente, isso vai influenciar e muito nas dinâmicas sociopolíticas e também econômicas do Brasil. Então, nesse momento, né, o desenvolvimento das indústrias, que também se favorecia do capital cafeeiro, ele vai ser fundamental para também segurar a crise no Brasil, né, até certo ponto. Então, nesse contexto que está mais voltado ao desenvolvimento urbano, né, os grupos sociais, né, burguesia industrial, operariado, classe média, eles se desenvolveram e passaram a ter importância inédita no país, né? Vamos lembrar que as oligarquias direcionavam fundamentalmente as políticas até esse momento. Então, a ascensão dessas classes sociais, né, elas caracterizam uma pressão política que até então não existia. Só para lembrar, a oligarquia, como o professor disse, é a elite rural, né? Que, como ela disse, o poder dessas elites rurais era gigantesco. Uma parte significativa dessas elites quebraram com a crise de 29. Né? E, portanto, como o professor está dizendo, teve um crescimento da indústria, portanto, essa burguesia industrial passou a ter certo poder, assim como as revoltas dos operários, dos trabalhadores rurais, surgimento de uma classe média maior. Muitas pessoas ficaram desempregadas. Então, no meio dessa crise de 29, essas pessoas tiveram uma importância muito grande na exigência, na demanda, para que houvessem direitos, uma pressão no governo, para que houvesse transformações. Sim, mas a crise de 29 é mais ao final desse período, tá, galera? Aqui a gente está contextualizando a efervescência desses novos grupos, né, que vão fazer parte fundamental das transformações que vão se seguir. Então, sobre essas classes sociais, né, a gente não está resumindo, tá, gente? Tem muitos outros grupos que fazem parte da história do Brasil, né? Essas 3 categorias que a gente está apresentando aqui são categorias que aparecem muito nos exames que vocês vão realizar, tá? Isso não quer dizer que elas são as únicas que existem na história do Brasil, mesmo porque tanto burguesia industrial, operariado, classe média, a gente não consegue visualizar muito bem quem são essas pessoas, inclusive a quais grupos étnicos elas pertencem. Então, tenham isso muito, muito bem explicado na cabeça de vocês. Sim, e às vezes elas se confundem, né? É possível ter um operário de classe média, um operário pobre, alguém de classe média que faz parte da burguesia industrial. Exatamente. São categorias que facilitam o entendimento das dinâmicas políticas e sociais do momento, tá? Isso não quer dizer que, por exemplo, o professor Cleiton não poderia participar de 2 dessas categorias, né? 3 eu acho um pouco mais difícil, mas pelo menos de 2 ele poderia se enquadrar, né, a partir das definições que a gente vai trazer para vocês aqui. Então, a burguesia industrial, ela é definida pelos donos de fábrica, mas também que eram também frequentemente grandes latifundiários, né, ou imigrantes enriquecidos. Assim, o grupo se vinculava ao capital cafeeiro, né, em defesa dos seus interesses, e sua simples existência representava uma alternativa política ao monopólio do poder exercido pelas oligarquias. Então, vejam bem,
olha como que a coisa pode se contradizer. Ao mesmo tempo que essa burguesia industrial ela se baseava, né, no capital cafeeiro, ela poderia se opor a essas mesmas oligarquias. Então, a dinâmica dessa categoria, né, dessa divisão, desse grupo, ela é maleável, né? E por isso que a gente não pode generalizar. O operariado, né, ele tem origens a partir da imigração europeia, né, de uma maneira bem ideal. Faz parte desse operariado as pessoas que trabalhavam nessas indústrias, né? Não necessariamente imigrantes, mas uma camada populacional menos abastada, mais pobre mesmo. Então, essa camada social ela crescia desde o final do século XIX. Então, ela se caracterizava através das longas jornadas de trabalho, em péssimas condições, e não se limitava a homens, né? A gente podia encontrar homens, mulheres e crianças. E isso faz parte também de uma ampliação da ideia de que mulheres não trabalhavam nesse período. Mulher pobre, gente, sempre trabalhou. Tá? A ideia de que mulher só ascende, né, ao mercado de trabalho depois das guerras, né, tanto da Primeira Guerra quanto da Segunda Guerra, é algo direcionado para mulheres da classe média ou ou uma camada mais abastada ainda. Então, mulher pobre sempre trabalhou, principalmente crianças. Crianças eram, muitas vezes, em determinadas situações de trabalho, preferidas por terem mãos menores, delicadas, que poderiam trabalhar melhor com determinados equipamentos. Então, nesse momento, através do operariado, né, a partir desses tipos de pessoas, né, homens, mulheres e crianças, existe uma busca maior por associações para a proteção de si mesmos. Né? A gente tem que pensar que, nesse momento, tinha uma ausência absoluta de legislação trabalhista. Né? Isso vai ser importante um pouco mais à frente, como a gente vai ver. Então, a formação de associações, né, que prestariam socorro a esses trabalhadores começa a crescer, né, principalmente nos grandes centros urbanos, e que caracterizava, né, alguma resistência a essas mesmas condições péssimas de trabalho. Né? Os sindicatos, né, é um exemplo muito evidente desses tipos de associações. Como a gente já viu em aulas anteriores, sempre houve, no século XIX, no século XX, ou seja, né, antes da crise de 29, antes do golpe de 30, havia reivindicações muito grandes desses trabalhadores, especialmente nos anos 20, muitas greves, muitas outras organizações entre os trabalhadores para exigir os direitos deles. Isso é importante, porque lá na frente a gente vai ver, quando tiver nos governos Vargas, de que os direitos que as pessoas adquirem vêm de uma longa trajetória de exigência, e não o Estado concede bondosamente isso, como muitas vezes a gente vê, a gente ouve. Ainda vê também, né? Sim. Isso é muito importante, o professor Cleiton falou, porque esse mecanismo de o Estado, né, os governantes, né, criarem essa ideia de que eles estão cedendo, eles estão dando, né, determinados direitos aos trabalhadores, é uma tática de governo, né, para manter controle da população. Mas a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Bom, a classe média, né, que é a terceira categoria dessas classes sociais que a gente está vendo aqui, ela tinha a tendência de se opor ao regime oligárquico porque não tinha participação política. Né? A maior parte dessa categoria é considerado como conservador e era considerado como conservador e moralista. Né? Criticava as fraudes eleitorais, defendia o voto secreto e se opunha aos coronéis, mas evitava manifestações mais radicais. Né? E, na verdade, essa camada ela, tinha uma aversão, né? Temia mesmo as massas, né? Ou seja, o operariado, tanto quanto a própria elite. Então, essa classe média, a gente pode considerar ela como uma espécie de categoria meio que em cima do muro. Mas por quê? Porque ela também estava preocupada com os próprios interesses, né?
como a gente já disse em aulas anteriores, as coisas não são uma coisa ou outra necessariamente. Elas são híbridas, são complexas, né? Então, ao mesmo tempo que a classe média ela se opunha à parte do status quo, né, de como funcionava as eleições, por exemplo, existia um grande medo, por exemplo, do comunismo, já começava ali, né, das organizações trabalhistas, né? Existia um medo uma associação da pobreza e dos trabalhadores à violência, né, à criminalidade, algo que a gente sabe que existe até hoje, que é extremamente enganoso. Sim. E a própria associação, né, essas associações criadas pelo operariado, né, elas se relacionavam de uma forma, mesmo que indireta, ao comunismo. Por quê? Porque lá na Revolução de 1917, né, na Rússia, isso, obrigado. Lá na Rússia, criou-se essa ideia de que os trabalhadores tinham que se unir, né, em defesa dos próprios direitos. Essa inspiração, às vezes, aparece de maneira mais indireta, ou às vezes de maneira mais direta mesmo, né? No Brasil, nesse momento, cria-se o Partido Comunista no Brasil. E isso vai criando, né, uma tensão muito forte, porque existia o medo, né, tanto da classe média, né, que tinha propriedade própria mesmo, quanto dessas elites, de acontecer no Brasil uma revolução como tinha acontecido na Rússia. Esse medo era real, né? Isso tinha acabado de acontecer, estava logo ali. Então, era um passado muito recente, estava muito aflorado naquela população. No Ocidente, em geral, passou-se a temer, até porque, como a gente viu na aula sobre a Revolução Russa, a própria União Soviética depois foi tentando constituir uma forma, uma liga internacional para tentar fazer com que a revolução se espalhasse em outros países. Sim, e essa proposta, ela vai ser muito forte nessa primeira metade do século XX. E não se esqueça que isso faz parte das disputas políticas internacionais, né? Do mesmo forma que a União Soviética vai tentar influenciar politicamente vários países, os Estados Unidos vai tentar fazer a mesmíssima coisa, especialmente aqui na América Latina. Inclusive, os Estados Unidos, como a gente vai ver em aulas futuras, foi responsável por fazer a manutenção de várias ditaduras aqui. Financiou vários desses governos ditatoriais que fossem simpáticos aos interesses americanos. Sim. Aqui a gente consegue ver duas fotos, né, muito marcantes desse período, né? A primeira, né, são operários numa fábrica têxtil em Campinas, e esse tipo de situação, né, de trabalho, né, nessa fase da trajetória histórica do Brasil, era muito comum. Aqui mesmo em Juiz de Fora, a gente tinha esses tipos de situações. E quando a gente fala longas jornadas de trabalho, gente, a gente não está falando de 12 horas só de trabalho, como se isso fosse pouco, quando não é. A gente está falando de, muitas vezes, de até 16 horas de trabalho, sem parar. Ou mais. Ou mais. A gente tem casos, né, registrados de situações em fábricas de que os trabalhadores não tinham tempo de ir no banheiro, ou as idas ao banheiro, né, o que era o banheiro na época, eram contadas, e você tinha que distribuir ao longo da sua jornada de trabalho quantas idas ao banheiro você deveria fazer. A segunda imagem é uma greve marcante, né, que aconteceu no período que foi em 1917, mesmo ano da Revolução na Rússia. Então, essas greves, né, esse ajuntamento de vários trabalhadores criava uma situação de tensão em relação a essas elites que queriam manter a ordem. Greves eram o oposto à ordem nesse período. E claro que as elites não estavam muito interessadas em querer ouvir as reivindicações, né, por direitos trabalhistas por parte do operariado. Com certeza. Não se esqueçam duas coisas que é herança do Império. Primeiro, a ideia de ordem, que foi transplantada para a República. Isso está na nossa bandeira. Ordem e progresso significa, basicamente, cale-se trabalho. Né? É uma mensagem que vai ser muito importante ao longo do século XX, a gente vai voltar nela. A ideia de ordem, ou seja, de evitar qualquer tipo de conflito que atrapalhasse os interesses das elites, é muito forte
no Império, né? E isso, como a gente já disse anteriormente, não existe rompimentos radicais, né? Isso faz parte da mentalidade ali no começo da República, principalmente. E outra coisa é o asco, a aversão ao trabalho braçal. Isso é muito forte na mentalidade do começo do século XX, da Primeira República, porque anteriormente trabalho braçal era uma coisa atrelada a escravos. Então existia um nojo, um asco, né, ao trabalho braçal, por causa disso, e, portanto, uma desvalorização. Bom, nesse período também a gente tem um movimento, né, do que chamado tenentismo, né, posteriormente foi chamado tenentismo. A gente não vai se ater muito a ele, tá? O que é importante destacar desse movimento é que não foi um movimento, a princípio, muito bem organizado, né? Ele não era muito, não tinham reivindicações muito bem programadas por parte, né, dos líderes desse movimento. Ele foi marcado pela ideia de centralização política, né, por essa demanda, e do elitismo por parte dos seus integrantes, né. Isso vai ser muito importante com a questão da coluna Prestes, que a gente vai ver logo a seguir. Então, existia uma diferença entre as gerações de militares, né. Uma primeira geração, né, que foi formada por oficiais dotados de base positivista, né, do movimento positivista. Eles eram preocupados com questões nacionais e não necessariamente apenas militares. Uma segunda geração tinha um caráter mais técnico. Eles foram formados principalmente após a Primeira Guerra Mundial. O que quer dizer esse caráter mais técnico, né? Eles estavam preocupados em se formarem enquanto militares que vão para a guerra. Profissionais, né? Profissionais de matar mesmo. Então, eles queriam uma maior profissionalização, né, dessas novas gerações de oficiais formados a partir do final da década de 1919, com o fim da Primeira Guerra Mundial. Do final da década de 1910, perdão, com o fim da Primeira Guerra Mundial em 1919. A gente consegue ver nessa imagem como esses militares da primeira geração, eles estavam... A vestimenta refletia muito as preocupações deles. Então, ao mesmo tempo que eles andavam com os sabres, né, andavam a cavalo, com caps e vestimentas de tecidos, né, essa segunda geração se opunha, né, no sentido de que eles estavam mais preocupados em aprender a lidar com maquinário pesado, maquinário bélico pesado, como tanques, canhões de última geração para a época, pistolas semiautomáticas na época, enfim, eles se preocupavam mais em aprender esses aparatos bélicos visando a sua aplicação, ou seja, visando batalhas mesmo. Sim, só um detalhe, a Primeira Guerra Mundial foi a última que teve batalhas com cavalos. Isso. Né? Então, isso também é possível a gente vislumbrar na foto. Depois, os cavalos vão ser desassociados das batalhas. Só um detalhe, né? Quando a gente fala em centralização política, não sei se fica claro para vocês, mas a gente está falando de um fortalecimento do poder da figura, no caso aqui na Primeira República, do presidente. Né? Ele ter mais poder, um poder mais centralizado nele. Descentralização é um poder maior do Congresso, dos governadores, dos vereadores, dos senadores, certo? Então, sempre existe vocês vão perceber que existe uma disputa muito grande entre maior ou menor centralização. Isso, ali no começo do século XX, isso vai ser muito discutido e disputado. Sim, e isso vai influenciar muito nos modelos de ditaduras que a gente teve, né, ao longo do século XX no Brasil. Aqui a gente está frisando que ao longo do século XX no Brasil, pessoal, porque se a gente for pensar em outros modelos de ditaduras nos demais países das Américas, né, da América Latina, essas estruturas vão se modificar um pouco, né? A gente não pode pensar que, politicamente, né, esses governos, eles se comparam no sentido de terem que seguir um determinado modelo, tá? Então, é importante a gente ter isso em mente, porque aí a gente consegue perceber melhor as diferenças entre eles. Então,
a partir do tenentismo, né, do movimento tenentista, acontecem determinadas revoltas. A gente tem a revolta do Forte de Copacabana, a revolta paulista de 1924, né, a gente não vai se ater muito a elas, mas é importante que vocês saibam que elas aconteceram, muito por conta de uma determinada ideia de que o Brasil é um país pacífico. O Brasil está longe de ser um país pacífico, apesar da gente não ter entrado com protagonismo em grandes guerras, né, como a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. A participação do Brasil foi mais tímida, né, num determinado sentido. Dentro do território brasileiro e nas adjacências, né, nas fronteiras, né, com os países vizinhos, a gente tem um longuíssimo histórico de conflitos, né, caracterizados por revoltas, rebeliões, enfim. As categorias mudam, mas os conflitos estão ali sempre presentes. Os tenentistas, especificamente, eles ocuparam a capital paulista em determinado momento por cerca de 3 semanas, né? Nesse momento, a capital paulista foi bombardeada e esse movimento foi duramente reprimido, né? Em razão da pressão das forças governamentais que os atacavam. Então, os tenentistas eles optaram por abandonar a cidade e se refugiaram em Foz do Iguaçu, no Paraná, e depois para outros países vizinhos. A coluna Prestes, desculpa, gente, o título aqui ficou tampado com a foto. Uma ação, né, um movimento que decorre a partir do movimento tenentista. A coluna Prestes, ela também foi conhecida como coluna Miguel Costa Prestes, e foi um movimento revoltoso que percorreu o Brasil de 1925 a 1927, né, ao longo de mais de 25 mil quilômetros em protestos contra os governos vigentes. Nesse momento, gente, a gente tem que pensar que o Brasil ele ainda tinha grandes áreas, grandes territórios inexplorados. Então, essa coluna ela passava pelas regiões e causava reações mistas, né? Tinha gente que adorava eles, que viam eles como verdadeiros heróis, né? Que lutavam a favor do povo, apesar, né? Voltando, lembrando que o movimento tenentista tinha essa carga mais elitista, né? Em contraposição às pessoas que defendiam, né, a coluna Prestes, outros se opunham drasticamente, né? Viam com muita desconfiança o que eles estavam fazendo, associavam eles de alguma forma a bagunça, a não querer seguir essa ordem que o professor Clayton comentou. Isso. Tem 2 historiadoras, né, a Lilia Schwartz e a Heloísa Starling, que comentam que sobre a coluna Prestes, né, exigiu um voto secreto, a reforma do ensino público, obrigatoriedade do ensino primário e a moralização da política. Denunciavam também as miseráveis condições de vida e a exploração dos setores mais pobres. Essas demandas da coluna Prestes foram associadas, né, por outras pessoas diretamente ao comunismo. Por quê? Porque reivindicavam ensino público, né, para todos, né, que até aquele momento funcionava de uma outra forma. Demandas que não eram voltadas para a elite eram muito comumente associadas ao comunismo, como ainda, infelizmente, né? Como aconteceu. E essa associação, apesar de que no futuro, né, o Carlos Prestes ele vai aderir ao comunismo, né, ele vai fazer parte do Partido Comunista no Brasil, nesse momento aqui ele não se auto-intitulava como tal, ele não se considerava comunista ainda. Foi no processo, né, e ao longo, né, do desenvolvimento dessa coluna Prestes que ele foi tendo contato com as perspectivas comunistas e foi gostando da ideia, por assim dizer. Tá? Então, não achem que aqui já era né, a posição do Prestes já era uma posição muito bem definida. Não era. Né? Aqui ele era um jovem com determinadas demandas que vão sendo modificadas ao longo do tempo.
apesar da coluna Prestes ter movimentado muito, né, muitas reações, né, e ter mobilizado uma determinada parte do governo para sufocar, né, essas reações, em 1927 eles oficializaram o fim, né, dessa coluna. O Luiz Carlos Prestes ele saiu da coluna com o apelido de Cavaleiro da Esperança, né? É importante a gente ter isso em mente, porque aqui era necessária a construção de um determinado herói que levantasse uma bandeira em favor do operariado, que falasse em favor das populações mais pobres, e ele foi mobilizado a partir disso. Então, vejam bem, não é um movimento que parte necessariamente e unicamente do cara, né, do cara Luiz Carlos Prestes, da figura dele. Mas a figura dele foi mobilizada politicamente para ser representante de determinadas demandas. Isso vai ser muito importante para essa Revolução de 1930, né, que é chamada ainda como Revolução de 1930. Aqui a gente tem, né, o trajeto da coluna Prestes, né? A rota de ida, essa rota laranja, que vai até o Nordeste brasileiro, volta e termina na Bolívia, né, com o exílio, né, dos sobreviventes, né? A gente tem que pensar que essa coluna, né, considerada como uma espécie de revolta, de rebelião, ela foi duramente reprimida, né? Então, qual que foi esse desfecho revolucionário? Sempre pensando, tá, gente? A gente já passou por essa aula. Revolução é um conceito político, né? Ele é mobilizado para dar valor e angariar adeptos a uma determinada demanda, né? A gente tem sempre que pensar revolução para quem? Golpe para quem? Então, isso é muito importante a gente ter isso em mente. Geralmente, quando você ouve revolução é porque tem uma certa... Quem está narrando isso tem uma certa percepção de que aquilo ali é legítimo, né? Que aquilo ali foi correto. Quando a gente chama de golpe, a gente está denunciando que aquilo foi incorreto, que aquilo ali foi uma violência, que aquilo ali foi tomou-se o poder de forma ilegítima, ilegal. Exatamente. Então, né, o Prestes, exilado lá na Bolívia, né, depois ele vai para a Argentina, mas em determinado momento ele foi procurado para oferecer apoio à candidatura do Getúlio Vargas, né, que ele foi contra. Ele não se colocou numa posição de apoiar o Vargas em determinado momento, não, perdão, em momento algum, né? Inclusive... A não ser no final do governo Vargas, né, que ele se associou... Sim. Ao final do Estado Novo, mas sim, isso lá nos anos 40. Lá nos anos 40. Nesse momento aqui, ele não apoia o Vargas em momento algum, muito pelo contrário, né? Aqui é o momento que ele vai se encontrar nesses ideais comunistas. A gente vai ver isso com mais calma daqui a pouquinho. Como a gente vai ver posteriormente, o Vargas tinha relações proto-fascistas, vários dos apoiadores dele. Ele reprimia duramente as esquerdas. Exatamente. Então, é bom a gente ter isso aqui muito claro por conta dessa... muitas vezes a gente encara, né, as pessoas podem encarar como o Prestes virar casaca, como algo meio ambíguo, ou contraditório até, e é importante a gente ter em mente que são interesses políticos, tá? Negociações, disputas acontecem de acordo com algumas situações históricas que estão acontecendo no momento. Só para não ficar incompleto, nos anos 40, no final da Segunda Guerra Mundial, o Prestes diz apoiar o Vargas, ele estava preso, inclusive, como comunista, porque era preciso, segundo ele, se opor brutalmente ao nazismo, e como, naquele momento, o Brasil, da ditadura de Vargas, estava se colocando a favor dos americanos contra os nazistas, naquele momento, como eu disse anteriormente, o Vargas tinha, boa parte do governo dele tinha várias associações pró-nazifascistas, mas como naquele momento o Brasil estava contra os nazistas, o Prestes disse que era preciso apoiar o governo. Exatamente.
E aí o Prestes também ele foi contra a Aliança Liberal, que a gente pode encarar assim, como uma espécie de coligação partidária, né, que visava a candidatura do Getúlio Vargas, e que, por sua vez, se opunha à candidatura do Júlio Prestes. Né? O Júlio Prestes era o candidato apoiado pela oligarquia cafeeira de São Paulo. Tá? Nesse momento aqui, a oligarquia cafeeira de São Paulo rompe, né, com aquela ideia de divisão de poder entre Minas e São Paulo, e ao invés de apoiar a candidatura de um candidato mineiro, apoia a candidatura do seu próprio candidato. Essa aliança liberal ela procurava atrair votos dos descontentes com o regime oligárquico de uma forma geral, né? Ou seja, visava-se a não eleição do Júlio Prestes. E aí, nesse momento aqui, né, na eleição de 1930, que é onde a gente está aqui, a gente tem uma real disputa eleitoral, né, que até então não era o que acontecia por conta das inúmeras, me faltou a palavra, falcatruas, das inúmeras falsificações, enfim. Então, em 1930, as eleições terminam com a vitória do Júlio Prestes, né, ele ganha, né, com que, né, o candidato apoiado pela oligarquia cafeeira de São Paulo, mas ele nunca chegou a assumir, né? Essa geração mais nova, né, da Aliança Liberal, né, não aceitou o resultado, né, da eleição e começou a falar nessa revolução. E aqui a gente entende que começou-se a falar de um golpe, né, da tomada de poder. Então, visualizem, eu gosto de visualizar, né, para fazer troça com essas ações que estão tão na prática cotidiana no nosso tempo, né, no nosso presente, como um bando de criança mimada que não aceitou perder na queimada ou no futebol, pegou a bola e saiu do parquinho. Foi embora. Não queria jogar o jogo democrático. Não queria jogar o jogo democrático. Só enquanto favorecia, ou enquanto parecia que era um candidato favorito. Até porque, né, a questão do jogo democrático nesse momento aqui é um pouco peculiar. A gente sabe que essas fraudes eleitorais, essa palavra que é fraude, essas fraudes eleitorais funcionavam a favor de uma determinada elite. Em nenhum momento, né, até 1930, a gente pode se falar de uma democracia como a conhecemos hoje, tá? Então isso é importante que se tenha em mente. De 30 em diante, até os anos 50, menos ainda. Menos porque vamos ter totalitarismo. Exatamente. Então, nesse momento, né, não houve nenhuma movimentação para se defender o governo do então presidente Washington Luiz, né, mesmo porque esse mesmo presidente não apoiou a elite cafeeira durante a crise de 1929. Então, eles não se sentiram obrigados a apoiar a subida ao poder do Júlio Prestes. Nesse momento aqui, o Getúlio Vargas assume com o governo provisório. Depondo Washington Luiz. Sim. Lembrando que o Júlio Prestes ele nunca assumiu. Não confunda Júlio Prestes com o Luiz Carlos Prestes, tá, gente? Eu sei que confunde, eu também confundo, mas... São figuras históricas diferentes e isso pode ser uma pegadinha, certo? Isso pode ser uma pegadinha na questão. Mudanças. Podemos falar de mudanças, né? As mudanças ocorreram de fato, apesar de que essa revolução /golpe não representa um rompimento decisivo com um velho sistema de oligarquias, tá? Os mesmos grupos permaneceram ligados ao poder. Isso é importante ser dito. Muito em favor da manutenção do Getúlio Vargas no poder, tá? Essas oligarquias estavam ali por trás. Ao menos uma parte delas. Sim. Né? Porque, como a gente vai ver posteriormente, existe um conflito de interesse muito grande, né? De qual parte dessa elite vai ser incluída e qual vai ser excluída no governo. Isso vai gerar diversos conflitos. Sim. É bom a gente pensar em questão de processos históricos, né? E processos políticos, gente, nada é uniforme. As coisas divergem.
né, ao longo do tempo. Né? São complexas. Basta dar uma olhada na situação política que a gente está enfrentando agora. As situações são complexas. E elas se transformam historicamente. Como a gente vai ver, como a gente já viu, inclusive, na aula sobre nazismo e fascismo, os movimentos de extrema-direita, no começo do século XX, se opunham totalmente ao liberalismo. E eles eram, portanto, a favor de estatização. Hoje em dia, eles eram movimentos de extrema-direita, portanto, essas ditaduras estatizadas, né? E elas eram opostas ao liberalismo, que também é um posicionamento de direita. Como a gente percebe hoje em dia, isso se transformou, né? Hoje em dia, a maior parte dos movimentos de extrema-direita, autoritários, eles são a favor do liberalismo e contra a estatização. Exatamente. Porque é uma outra forma de radicalização do liberalismo. As mudanças que a gente está se referindo aqui, elas se referem mais à representação de interesses, tá, galera? Isso aqui é um diferencial nesse momento. A gente não está aqui para inserir nenhum tipo de julgamento de valor. A gente não tá aqui para falar opinião. A gente está aqui para falar que ocorreram determinadas mudanças. Antes eram representados apenas os interesses de uma única categoria socioeconômica, né, que era a que estava no poder. Majoritariamente uma elite latifundiária, tá? Fosse, né, essa elite latifundiária rural, escravocrata no Império, ou essas oligarquias cafeeiras nos primeiros anos da República. Mas a governabilidade era em favor desses caras, dessas elites, tá? Esse novo governo, ele também representava, não deixava de representar esses interesses, mas também representava outros grupos, né? Grupos distintos das oligarquias, como as outras oligarquias dissidentes, né? Que é o que o professor Clayton falou, que vai oferecer uma situação bem turbulenta nos próximos anos, assim como os setores urbanos, né, e os próprios tenentistas que saíram nesse momento aqui mais ou menos vitoriosos por estarem também, né, nas benesses, né, do novo governo. Então aqui, gente, a gente trouxe duas questões para vocês, para a gente pensar junto como que esse período histórico pode aparecer no Enem. Tá? Então, a primeira questão é o seguinte, né, é do Enem de 2015, fala o seguinte: a Justiça Eleitoral foi criada em 1932 como parte de uma ampla reforma no processo eleitoral incentivada pela Revolução de 1930. Sua criação foi um grande avanço institucional, garantindo que as eleições tivessem o aval de um órgão, teoricamente, imune a influências dos mandatários. Tá? A gente tem que pensar que, a partir de 1930, a gente tem outro tipo de governo. Tá? Que a gente vai ver de forma mais detalhada na próxima aula. Sim, mas que fez determinadas mudanças importantes. Tá? Então, aqui, vejam bem, a questão em si, ela não é necessariamente sobre a Revolução de 1930, mas sobre a criação da justiça eleitoral. Percebam isso, é importante ter isso de maneira bem evidente aqui. Então, a questão em relação ao regime democrático no país, a instituição analisada teve qual papel? Né? Teve o seguinte papel. Então, a instituição analisada aqui, que a questão se refere, é a justiça eleitoral. Então, qual que é o objetivo assim, da justiça eleitoral? Implementou o voto direto para presidente. Isso não aconteceu, a gente sabe que, né, a partir de 1930 a gente tem um governo provisório, né, encabeçado pelo Getúlio Vargas, e que vai se manter no poder até 1945. Então, não existe essa questão lá, não é a opção correta. Sim. O que é importante dizer é o seguinte: em 1930, esse governo provisório é uma ditadura do Vargas, né? E, como a gente vai estudar posteriormente, teve uma série de conflitos que queriam que voltasse uma democracia. Uhum. Em 32, isso inicializou essa exigência de que voltasse a ser constitucionalizado o país. Por isso, começou-se a criar algumas instituições para tentar fazer uma transição democrática. Certo? Por isso que a justiça eleitoral também foi criada. Então,
alternativa B pode responder essa questão, que é combateu as fraudes sistemáticas nas apurações. E no quesito da criação da justiça eleitoral, e como ela também funciona hoje, a gente pode deixar essa opção aí de reserva, porque ela, de fato, se propunha a combater essas fraudes sistemáticas que aconteciam até então. Essa era a proposta da criação da justiça eleitoral. C. Alterou as regras para as candidaturas na ditadura. Não tem candidatura na ditadura, né, gente? Então, a gente já pode riscar a opção C. Opção D. Impulsionou as denúncias de corrupção administrativa. Até poderia ser, mas não era papel da justiça eleitoral fazer esse impulsionamento das denúncias, tá? O papel da justiça eleitoral é analisar essas denúncias, não impulsioná-las, né? É um órgão de fiscalização, desde sua criação. Opção E, expandiu a participação com o fim do critério censitário. Não tem nada a ver, tá, gente? A justiça eleitoral, né, nesse momento, não expandiu participação nenhuma com critério censitário. Expandir participação significa ampliar o número de pessoas que podem votar. Aí a gente vai falar essa ampliação de eleitores, né, acontece de uma outra forma, numa outra situação, não tem nada a ver com nesse momento. Então, a opção correta aqui seria a letra B, combateu as fraudes sistemáticas nas apurações, porque essa era uma questão importante nesse momento, né? Existiam várias denúncias dessas fraudes acontecendo em todo o território brasileiro. A segunda questão é do Enem de 2011, tá? E essa segunda questão aqui, ela é bem interessante porque ela diz respeito a você prestar atenção no texto. É uma questão mais de interpretação do texto do que necessariamente você precisar saber de todas essas informações que a gente trouxe aqui para vocês. A questão anterior também, né, em determinado sentido. Então, questão 26, né, do Enem de 2011. É difícil encontrar um texto sobre a proclamação da República no Brasil que não cite a afirmação de Aristides Lobo, no Diário Popular de São Paulo, de que o povo assistiu àquilo bestializado. Essa versão foi relida pelos enaltecedores da Revolução de 1930, que não descuidaram da forma republicana, mas realçaram a exclusão social, o militarismo e o estrangeirismo da fórmula implantada em 1989. Isso porque o Brasil brasileiro teria nascido em 1930. O que o texto traz, gente? A gente traz essa oposição de poderes. Então, assim como a Primeira República, né, queria falar que o período imperial era algo ultrapassado e queria jogar tudo que tinha sido feito naquele momento no lixo, este momento aqui da Revolução /golpe de 30 queria fazer o mesmo com esse período de Primeira República, né? O período de Primeira República, né, o período histórico de Primeira República no Brasil, ele vai de 1889, né, com a proclamação da República, até 1930. Né? Aqui acaba a Primeira República. Muito por conta desse tipo de discurso que acontecia também. Era de algo que um período, né, de Primeira República que tinha que ser ultrapassado. Tanto é que, nesse momento, a partir desse momento, né, durante muitos anos ao longo do século XX, a Primeira República no Brasil ficou conhecida como República Velha, né, para associar algo ultrapassado, que não dava importância, enaltecendo a Revolução de 1930 como se fosse ali que realmente estivesse nascendo o Brasil republicano. Tá? Então, o texto defende que a consolidação de uma determinada memória sobre a proclamação da República no Brasil teve, na Revolução de 1930, um de seus momentos mais importantes. Os defensores da Revolução de 1930 procuraram construir uma visão negativa para os eventos de 1889, porque essa era uma maneira de, opção A, valorizar as propostas políticas democráticas e liberais vitoriosas. Absolutamente que não, até porque o golpe de 30, ele era um golpe autoritário, né, antidemocrático e antiliberal. Exatamente.
Opção B, resgatar simbolicamente as figuras políticas ligadas à monarquia. Também, de forma alguma. Assim como queria deixar a ideia da Primeira República para trás, dar alcunha de velha nela, a mesma coisa queria ser dada à monarquia, como período ultrapassado que se queria distanciar. Exatamente. Opção C, criticar a política educacional adotada durante a República Velha. Não é especificamente a política educacional, tá, gente? Quando uma questão como essa aparecer, esse aspecto muito específico, né, trazer um dado muito específico, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes é isso que faz a gente descartar a opção. E aí, que no caso, é a política educacional. Tá? Opção D, legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder. Exatamente. É exatamente isso. Né? Queria enaltecer todas as ações para legitimar e manter aquele grupo no poder, né? Porque disputas políticas também fazem parte disso, tá, gente? Na verdade, é um motor importante das disputas políticas, não só no passado, mas no nosso presente também. Aqueles que adquirem o poder se dizem legítimos, estão ali de forma completamente legal, né? Mesmo que por golpe eles se proclamam assim, e dizem que todos os outros anteriores não o eram. Né? Exatamente. E a opção C, destacar a ampla participação popular obtida no processo da proclamação. Isso não acontece durante quase todo o século XX, tá, gente? Até porque o golpe de 30, ele é absolutamente elitista. Exatamente. O destacar, né, da participação popular no processo da proclamação da República é uma ação feita muito recentemente, né, a partir da redemocratização do Brasil em 1989. Tá? Então, não se deixem levar pelo aspecto que a coluna Prestes traz, né, de trazer uma preocupação com as camadas sociais menos favorecidas e tentar colocar aqui de alguma forma. Não é o caso. Aqui, no caso, a opção correta é a letra D. Tá? Bom, a gente finaliza, então, essa nossa aula. A gente está deixando aqui a bibliografia utilizada, né, caso vocês queiram consultar, ler com mais calma. A gente vai deixar essa apresentação em forma de PDF para vocês no Drive do curso. E a gente se vê na próxima aula.